Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Varejo On. E nessa temporada especial, Jornadas do Varejo. Do Brasil ao Japão, a gente tem muito que conversar. E hoje, a gente está voltando da NRF, que foi semana passada. Só que o tema estava tão bom, que eu falei, a gente tem que fazer esse episódio no nosso primeiro dia útil no Brasil. Eu trago uma convidada muito especial. Essa convidada trocou muito comigo agora na NRF, passamos uma semana em Nova York, ela me levou para fazer o tour de lojas mais incríveis que eu já fiz na minha vida. Ela é arquiteta, depois ela vai contar para vocês. Eu trago a Isa Baracá, sócia da Ponto Arquitetura. Isa, é um prazer estar aqui. Ai, prazer é todo meu. Tô super feliz de estar aqui, de estrear o nosso ano de 26. Tô super contente. É um prazer enorme e acho que é uma troca incrível. Acho que a gente trocou muito nessa uma semana, né? E que a gente possa seguir trocando aí esse ano e agora poder compartilhar um pouco daquilo que a gente viveu vai ser ótimo. Eu conheci a Isa na NRF do ano passado, no último dia. Sim. Aí a gente trocou contato, a gente tomou um café, porque eu falei, eu tô indo pro Japão, pra Coreia. Ela falou, já fui, acabei de ir. Falei, então quero dicas. Exato. Não, acabei de voltar, vou me apresentar rapidamente. Acho que a gente se conecta muito, né, nesse mundo do varejo, nesse mundo de observar comportamento de consumo. E cada um é engraçado que cada um na sua seara, no seu potinho, mas tudo se encontra muito. Então eu sou arquiteta, eu sou especialista em varejo, especialista em arquitetura de negócios, né? Tenho um escritório focado nisso e trabalhei aí minha vida inteira desenvolvendo pontos de venda, tanto para o varejo quanto para o mercado imobiliário. É uma coisa que eu tento sempre levar essa expertise da experiência do varejo para o mercado imobiliário também, que está precisando sempre se reinventar e ninguém conhece mais de consumidor do que o varejo. Perfeito. Né? E aí, além disso, né, atuo também como pesquisadora e professora de alguns programas de pós-graduação em Retail Design, como no Mackenzie, também com Real Estate, na Belas Artes, no IPOG, enfim, essa vida de pesquisadora e andante pelo mundo, andarilha, né? Pra gente observar comportamentos e tendências é algo que eu gosto muito e que eu acho que nutre muito a gente no nosso dia a dia, né? Com os nossos projetos, com os nossos clientes, enfim. Então, um grande prazer estar aqui. Um grande prazer, gente, porque não parece, mas a Isa tá de 8 meses. Verdade. Mãe da Luísa, futura mãe da Luísa. E assim, quando eu soube que ela tava grávida, eu falei, mas você vai conseguir andar em Nova York? E a gente fez um belo de um tour que foi copiado por muitos, hein? E a gente andou. Graças a Deus a gente andou, deu tudo certo. Andou. Mas é porque eu também tava com pessoas muito legais do meu lado, que elas iam me parando. Ó, vai tomar uma água, vai umas 3 vezes. Vamos sentar aqui um pouquinho, não precisa andar mais, mas deu tudo certo. E foi na hora certa. Acho que tudo foi ótimo. É bom que ela já vai aprendendo, né? Que numa próxima, assim, a gente já... Você já vai, ela com o bebê conforto, ela vai junto, né? Vai junto, já vai entendendo como é que a vida funciona. Essa é a nossa vida maluca. Arquiteta, mas a paixão pelo varejo. E eu gosto muito quando você fala do nicho. Você nichou tua carreira. Mas como aconteceu tua carreira? Olha, foi meio que acontecendo, assim, acho que quando a faculdade de arquitetura, ela, na realidade, ela é muito ampla e a gente não tem uma matéria específica de varejo, a gente tem uma matéria... Não tem. Você tem uma optativa. Na minha época, estudei no Mackenzie, na minha época... Eu também sou mackenzista. Olha aí, estamos alinhados. Mackenzistas. Nos encontramos em alguns jogos, eventualmente. Sim. Como chamava o jogo? O da arquitetura chamava Interfal, mas eu já fui em vários. Era o Juca. Já fui nesse também. A gente vai experimentando, né? Essa vida de universidade. Mas existia uma matéria optativa, mas uma coisa muito ampla. E aí, basicamente, o que foi me levando pra isso é que quando eu comecei a estagiar, eu estagiei em algumas empresas, mas eu passei a estagiar numa empresa muito grande de mercado imobiliário. E nessa empresa, enfim, primeiro eu comecei a trabalhar, chama Alphaville Urbanismo, uma empresa enorme que faz os condomínios Alphaville pelo Brasil todo. E passei por algumas áreas dentro dessa empresa, mas foi criada, enquanto eu estava lá, uma área chamada PDV. E essa área de PDV era justamente fazer os pontos de venda da empresa pelo Brasil afora. Perfeito. E é uma época que a gente não falava muito em PDV, senão loja física de rua, e ponto. E aí, a gente começou a aprender muito naquela época. Eu fiquei muitos anos nessa empresa. Eu fui ali de estagiária gestora em um período de tempo razoável, assim. Eu consegui acelerar bastante a carreira, o que foi maravilhoso. Mas aprendendo muito e aprendendo no Brasil profundo. Porque fazer PDV em São Paulo é uma coisa e fazer PDV
Brasil adentro é outra coisa. É outra coisa. É outra coisa, é outra dinâmica, a gente tem que respeitar muito a regionalidade, a gente tem que entender o que funciona lá em termos de material, em termos de espaço, em termos de fluxo, uma série de coisas. E sempre me inquietou um pouco essa história de a gente fazer o tradicional de um PDV imobiliário na época. Então, por conta disso, eu comecei a olhar muito para o varejo. E aí, eu falei, gente, não, a gente precisa trazer essa experiência que o varejo promove para dentro desses PDVs imobiliários. É uma coisa fundamental para que a gente consiga atingir um cliente de uma forma mais emotiva. Afinal de contas, ele está comprando o bem maior da vida dele, que é uma casa ou um lote. Né? É verdade. Então, assim, quando a gente fala que eu tô pensando numa jornada para um sapato, nesse caso eu tô pensando numa jornada para comprar minha casa, sabe? Que é uma jornada mais importante do que essa, que às vezes você prepara a vida inteira para isso. É um sonho, né? É uma jornada de um sonho. Exato, exato. E esse sonho, ele precisa ser, assim, cuidadosamente pensado e a gente criar um storytelling legal, uma narrativa legal, para que esse cara, ele, poxa, ou ele valorize muito aquele momento, a gente torne aquele momento especial, ou ele prefira a gente do que um outro também, de um concorrente, né? Perfeito. Porque é uma decisão muito importante. E aí, fiquei nisso, assim, foram 8 anos da minha vida cuidando disso, viajando muito, muito, muito. E até que o momento eu falei, putz, nesse meio tempo eu fui estudando, fiz várias pós-graduações, e aí comecei a fazer um mestrado também, e muito tentando relacionar esses dois pontos. Como eu trabalho retail design, tentando levar isso pro real estate de alguma maneira. E aí quando eu decidi, falei, não, acho que chegou meu momento aí de tentar trilhar uma carreira para outros clientes também, né? Não só para Alphaville. Foi um momento muito especial, porque quando eu saí de fato da empresa, 2 semanas depois eles me contrataram para fazer PDV para eles. Nossa, você saiu como funcionária e voltei como fornecedora. Exatamente. Foi assim, um grande presente. E aí, nessa época, eu realmente mergulhei muito no varejo. Já são quase 10 anos mergulhando nessas pesquisas todas, né? Então, atuo já há muito mais tempo, mas me debruçando em como entender como é que funciona toda essa dinâmica desses últimos 10 anos. E aí, eu passei a beber muito dessa fonte, a ler muito, a ir muito atrás e, claro, fazer projetos para varejo. Então, projetos desde loja pequenininha até loja muito grande de shopping. E nesse meio tempo, eu também experimentei daquilo que eu tinha vontade de falar, gente, PDVs imobiliários, vamos começar a pensar em narrativas, pensar em espaços mais experienciais, em outras formas. E o mercado foi se amadurecendo para isso, porque o consumidor foi mudando. Ele foi exigindo que a gente precisasse entregar mais experiências para eles, né? Então, o mercado imobiliário começou a demandar isso também. Então, junto com trabalhar com varejo, o mercado imobiliário foi crescendo muito, muito com essa narrativa de trazer essa experiência, né? Então, hoje, na realidade, eu escuto já isso na NRF há alguns anos, que tudo é varejo. Qualquer coisa que a gente comercialize é varejo. É varejo. É varejo. Qualquer coisa é varejo, né? Então, a gente até já viu, na própria NRF, palestrante, empresa que vende agro, que vende semente lá, palestrando na NRF, participando, né? A gente vê empresa de trator ali na NRF. Então, assim, tudo hoje em dia é varejo. Então, como é que a gente tem que tratar qualquer coisa como varejo, inclusive um imóvel, principalmente um imóvel que custa caríssimo. E eu preciso, de alguma maneira, trabalhar essa experiência dentro de um ponto de venda, de uma jornada, de um atendimento, né, de um treinamento para esse time de certa maneira. Então, todo o mercado, acho que ele veio se amadurecendo e eu consegui surfar um pouco nessa onda, pegar um pouco desse caminho. Então, foi mais ou menos por aí e tá só começando. A gente ainda vai seguir muito. Perfeito. Pegando um gancho no que você disse, você falou sobre jornada, a jornada do varejo, a jornada do cliente, a jornada de quem vai comprar um imóvel. Tudo isso é jornada, né? O nome jornada, o nome que dá o nome a essa temporada Jornadas do Varejo, é justamente por isso, né? O caminho que o cliente percorre até chegar ao seu produto, ao seu sonho. Sim. E a gente foi para os lugares bem parecidos no último ano, né? Dubai, Coreia, Japão, Nova York. A gente percorreu praticamente na sequência os 4 lugares. Foi um pouquinho antes que eu para Dubai, Coreia e Japão, mas a gente percorreu esses caminhos. Sim. Vamos falar de jornada do cliente nesses lugares? Sim. Começando por Dubai. Engraçado, né? Que eu acho que também retomando um pouco dessa nossa rota, né, de pesquisas, que a gente vai identificando onde que a gente precisa observar, né? E eu acho que essa observação, ela é um exercício importante, né? Então, acho que por isso que a gente desenha o nosso ano ali com viagens estratégicas para que a gente observe tudo isso, essas jornadas, esses comportamentos todos.
E claro que cada lugar tem a sua dinâmica, é muito diferente. É muito então, diferente. Completamente diferente. Acho que ainda mais você que percorreu ali tudo nessa sequência de um... Foi na sequência. Pra mim, os choques foram bem grandes. Sim, é até mais... acho que até se você consegue comparar com mais facilidade, porque você vivenciou isso num curto período de tempo. Mas, falando em Dubai, assim, Dubai é um lugar que é... Enfim, eu acho que ele é um expoente aí no nosso mundo, assim, o que acontece lá é muito difícil acontecer em outros lugares. É muito difícil, é isso que eu vi. Aquele shopping, o maior shopping do mundo, lotado numa segunda-feira à tarde. E assim, eu fiquei em choque. Exato. É um hub, aquilo ali é um hub da cidade, todo mundo se encontra ali. Ali é o hub do Oriente Médio, na verdade, justamente, né? Dubai hoje ele é um hub, uma porta de entrada, de saída, enfim, do Oriente Médio, da Ásia como um todo. Da Ásia como um todo. E aquele lugar, eles realmente criaram um núcleo ali turístico e também centro de compras para os moradores. Absurdo. Porque por mais que ele seja turístico, ele não é só turístico, porque só um turístico eu acho que não sustentaria. Sim. Não é que nem a Quinta Avenida, que tá lá pra todo mundo tirar foto. Ali é compra, volume. Exato. E eles conseguiram dividir aquele shopping em setores, né? A tal ponto que você consiga enxergar quem é o nicho de cada setor. Então, você tá falando com o altíssimo luxo, um público bastante local, você tá falando com um turista ali num outro caminho, e tudo ali se mistura de alguma maneira. E claro que é uma dinâmica de cidade que é muito diferente se a gente for comparar com o Japão, com Tóquio, por exemplo, ou com até mesmo Seul, porque ali é muito calor, então as pessoas elas ficam indoor. É natural que as pessoas vão para lugares fechados, né, com ar-condicionado, com tudo. Então, assim, ele oferece muita experiência, ele tem um aquário no meio do shopping. E ele é bonito, né? Ele tem, assim, ele é um shopping agradável. Sim, ele é um shopping agradável. Ele tem, mesmo ele sendo fechado, que hoje é uma coisa que a gente não vê muito. Debate muito, assim, poxa, a gente tem que trazer mais, né? As pessoas querem estar ali, exato, trabalhar um pouco mais essa coisa da natureza. Ele é um lugar fechado pela dinâmica regional, onde ele está inserido no meio de um deserto. Mas ele tem um master plan desenvolvido, né, para aquele shopping, que vai muito além do shopping. Lindo percorrer ali. Eu não sei se você teve a chance de percorrer. É lindo, é incrível. Sim, a gente tá falando de um projeto, na verdade, um projeto de cidade que existe há muitos anos, né? Que veio se desenvolvendo ali nos últimos 15, 20 anos com mais intensidade. E que esse master plan, ele vem sendo construído ao longo dos anos. Então, o fato de você ter o maior shopping do mundo, o maior prédio do Burj Khalifa, né? Exatamente, ao lado, o show das fontes. Então, tudo aquilo faz o quê? O entretenimento que ajuda. E assim, ali você não precisa ir pra comprar. Eu acho que esse também é uma grande tendência do varejo. O varejo hoje não é só compra. O varejo é entretenimento, a gente vai falar mais sobre isso, mas eu acho que o shopping de Dubai representa isso, né? Exato. Não, é total. Assim, são espaços de permanência. Acho que a gente falou tanto sobre isso também, né, Ref, agora, assim, de como que você traz a permanência e que a permanência tá completamente ligada a consumo. O tanto que você fica no espaço. E você traz um termo muito legal, Star Points, né? Tipo, os momentos de sala de estar. Eu tô usando esse termo, tá? Já roubei. Eu sou bem sincero. Pode já tô usando. John, quando a gente colocar ainda no post, tem como colocar um crédito. Mas eu já tô usando esse termo, que é muito bom. É seu. É isso. E esses espaços, poxa, o Dubai Mall já tem vários anos. Mas eles realmente conseguem trabalhar muito esses momentos de estar de uma forma muito estratégica para que você consuma de alguma maneira, seja num restaurante, seja numa loja. Ou seja, você consumindo tudo, digitalmente. Né? Tem a Primark ao lado da Van Cleef. Ao lado não, mas no mesmo shopping tem a Primark e tem a Van Cleef. No mesmo pavimento. No mesmo pavimento. A gente tá falando do mais barato ao mais caro. Sim. E é isso. Mesmo que você não consuma uma alimentação, um produto, você consome digitalmente. Porque aquilo ali viraliza. Aquela fonte, hoje em dia a gente não pode só pensar no espaço para que eu vivencie e acabou. Olha que insight legal. A gente tá falando de um lugar que ele rentabiliza fora. Ele rentabiliza na internet. Esse é um ponto importante. Essa jornada não se rentabiliza só em loco. Ela rentabiliza porque Dubai faz uma ação muito forte com as próprias companhias aéreas de você parar e fazer o seu stopover lá. Eles deixam fazer stopover, eles dão toda a acessibilidade porque eles querem esse turista de
2, 3 dias pra passar na cidade. Exatamente, é isso. E aí tem toda essa dinâmica de levar as pessoas pra lá. Então eu tenho, mesmo o Dubai Mall, que é uma coisa megalomaníaca, do lado eles fazem... Megalomaníaca, essa é a palavra pra aquele shopping. E do lado eles têm... Barra ostentação. E do lado eles fazem como se fosse uma vila beduína, tradicional, né? E, claro que é uma fake, mas assim, pra também resgatar um pouco da cultura, de alguma maneira, né? Que tem a ver lá com o souk antigo, enfim... Tudo isso pra tentar casar de alguma maneira. Então é uma grande Disney do adulto, né? É uma coisa meio cenográfica. A Disney do consumo. A Disney do consumo. Mas que eles fazem muito bem, né? E essa coisa de, nossa, Dubai... Gente, é incrível. Duas curiosidades desse shopping, tá? Primeiro, em vários pontos do shopping, não sei se você reparou, tem o personal shopper. E eu fui entender. Eles entregam no seu hotel e se eles entenderem quanto você vai gastar, para os clientes locais você já tem todo o serviço de personal shopper com carrinho, que legal. Super elevado. E ela perguntou para mim, quanto você tá pretendendo gastar? Porque ela ia colocar uma pessoa à minha disposição. Qual foi a sua resposta? Falei, I'm just browsing. Eu tô com tempo hoje. Pô, I'm just Poxa, browsing. eu tô corrido, quem sabe? Eu quis entender, né? Segundo ponto. Esse segundo ponto é engraçado para uma pessoa consumista. Estava eu numa farmácia, fui comprar um remédio. E eu tava lá conversando com a... Eles são muito simpáticos, né? Eles te puxam pela porta. Eu tava conversando com uma atendente, veio outra do lado. E falou, olha, eu reparei que você tem algumas bolsas nos olhos. Ela foi agressiva, mas ao mesmo tempo eu achei maravilhoso. Sim. Esse creme aqui, ela já veio com creme. Ela não era do atendimento, ela veio com um produto que eu não estava pedindo. E eu achei isso incrível. Ela te abordou, né? Ela me abordou. Porque assim, aí eu fiz a correlação com o quê? Com o souk, quando você vai no mercado tradicional, que eles ficam te chamando e abrindo por preço. Acontece no shopping de outra maneira, mas acontece. Porque é uma coisa cultural também, né? Cultural. E eu acho que um parênteses interessante é que a gente sentiu isso nas visitas que a gente fez em Nova York, né? A gente vai pra lá e pra cá, vamos fazer a rota aqui. Que uma coisa que você me falou, você falou, Isa, olha como o atendimento é bom, mas falta a conversão. No final, né? Não são preocupados com conversão. E já o Oriente Médio, ele é muito famoso por você justamente ter essa habilidade da negociação muito forte. Então, assim, você vê isso num varejo de luxo é interessante, né? Não, e você vê isso nato. Ninguém precisa pedir. E aí eu comecei a entrar num paradoxo que jornada também tem a ver com toda a cultura que ali tá carregando. Total. E a gente pula pra Coreia. Total. Vamos pular pra Coreia. Vamos sair de Dubai, né? A ostentação, o luxo. Eu tô pedindo pras pessoas irem pra lá e eu vou pra Coreia. O que eu achei da Coreia? Eu vou começar pela Coreia, tá? Eu achei frio. Eu achei um varejo muito frio. De todos esses polos, o mais frio de todos. O que você achou? Concordo 100% com você, mas eu achei o povo coreano, no geral, assim, um pouco mais distante. Completamente. Do que... Também fiz a mesma... Gente, não estamos falando mal da Coreia aqui, tá? Não. Ambos fomos e amamos. Eu amei, mas eu acho que a gente precisa entender culturalmente como é que são os países, né? Assim como a gente é visto como, só festa, né? Que às vezes a gente também não gosta desse estereótipo. Exato. Mas é um povo que ele é mais distante. Ele não eu também fiz essa viagem Japão e Coreia juntos, né? Eu entendi... Você foi primeiro pro Japão ou primeiro pro Coreia? Primeiro pro Japão. Então o teu choque foi maior que o meu. Foi grande, porque o japonês, ele é um povo acolhedor, assim. Por mais que eles não entendam a língua, às vezes não falam inglês, tudo, mas eles estão... Você sente um carinho no olhar, você sente um carinho... Não dá pra explicar, né? Só indo pro Japão pra você ver como eles te tratam. Exato. E já na Coreia, o que eu senti? É uma São Paulo organizada, um pouco mais organizada. Porque, assim, existe uma dinâmica de cidade grande. O barulho que a gente não escuta no Japão, que a gente não escuta em Tóquio, a gente escuta em Seul. E as pessoas, elas são um pouco mais frias, elas são um pouco mais distantes. E essa distância, na minha opinião, ela tem tudo a ver com a história, né? Com o desenvolvimento histórico que o país passou. Eu acho que a minha guia, até você falou, não vá sem guia. E a Dora, ela falou exatamente isso, né? É um país que ainda está em guerra. Ainda está em guerra. Ele está em guerra. A guerra ali tá digamos assim, tá com cessar-fogo de 50 anos, mas está em guerra. Exato. E é um país que ele passou por N questões, né? Enfim, domínio japonês, a questão da guerra com a Coreia do Norte, uma série de coisas.
coisas. E eles estão, acho que, se entendendo como uma identidade própria ali de país também. Quem sou eu para também falar sobre isso, sobre antropologia, sociologia, mas alguma coisa que tem a ver com essa dinâmica do próprio país e que isso reverbera, claro, no dia a dia do consumo de loja, do tratar, né, com as outras pessoas. E aí, dito isso, assim, eu vejo que isso reverbera sim na loja física, reverbera assim no dia a dia de atendimento. Inclusive, até a gente, quando vai pra lá, eu quando fui pra lá, tava muito curiosa em saber, assim, como que é esse mundo dos doramas, né? Como eles recebem isso tudo, essa fama toda que os doramas ganharam no mundo inteiro, né? As pessoas vindo pra Coreia para viver esses doramas de alguma maneira. E o que foi me dito, assim, conversando com várias pessoas, foi assim, olha, a gente se aproveita um pouco dessa história, claro, né? Uma cultura bacana que tá fomentando ali toda a nossa... o nosso comércio, o nosso streaming, né? As novelinhas de 3 minutos, por exemplo, no TikTok, uma série de coisas. Mas o coreano, ele se relaciona com o coreano. Importantíssimo. Ele se relaciona com o coreano, ele não vai se relacionar, é muito difícil ele se relacionar com alguém de fora. Então, isso fica muito claro, porque a gente é turista e a gente é muito diferente deles. E principalmente o turista ocidental, Sim. né? Porque você vê muito turista chinês ou turista asiático, mas o turista ocidental não é que nem no Japão. Teve momentos que eu não me sinto... Assim, concordo com você em tudo que você disse. Aí eu vou mandar um beijo pras meninas da Minasa. A Minasa é a agência que eu fui pro Japão e pra Coreia, e elas fazem as caravanas de dorama e de K-pop. Então, eu vejo as caravanas são super animadas, elas vão em grupos, vão em todos os lugares, porque virou, sim, um lugar de turismo cultural. Sim. Só que, por um outro lado, as lojas são incríveis. Assim, eu acho que o que eles talvez são um pouco mais frios no tratar, já na exposição... Eles incríveis. são... Mas acho que se balanceiam, né? Porque é muito diferente. Se eu não te dou tanto ali no atendimento, eu garanto muito na entrega do espaço. E a entrega do espaço é a melhor do mundo. É a melhor, eu também achei. Você achou também? Também achei, é uma coisa impressionante. E é eles têm também um ponto importante que, assim, por eles estarem tão na mídia, né? Claro, a cultura coreana, ela tem muito essa coisa da imagem, né? Eles cultuam muito essa imagem, tanto é que os skincares e uma série de coisas. Então, assim, a coisa da imagem é muito forte. E isso foi uma coisa que eu nunca tinha visto até então, franquias de buffs de foto. De você entrar na cabine e tirar isso foto. É impressionante. Que não é pouco, né? Não é muito, pouco, são várias marcas. São várias marcas que você vê, assim, que tem vários lugares da cidade. Você tá passeando na rua, você se depara ali como se fosse uma loja uma farmácia. Na realidade, você está entrando com várias cabininhas de foto. Você se arruma, coloca apetrechos e bora. Vários acessórios, tira a foto, aí você escolhe se você quer lá a Polaroid que vai sair com pedinho, se você quer mandar pro seu celular, o que você quer fazer. E o mais interessante é que tá tudo cheio. As pessoas estão passeando na rua com os amigos, entram ali e tiram foto. Não é turista, são as pessoas locais que fazem isso. E isso é algo que, assim, eu nunca tinha visto em nenhum outro lugar, mas eu vi pela primeira vez em Nova York, agora. Eu vi um desses, vi em Nova York, nos meus últimos dias lá, tirei uma foto que eu vi uma dessas lojinhas que as pessoas entram pra tirar foto. Porque a cultura coreana, e por que eu decidi ir pra Coreia? Quando eu tava em Londres, agora no final do ano passado, eu vi que tudo era sobre Coreia, skincare, comida. Eu fiquei intrigado. Eu falei assim, nossa, a tendência da Coreia a tendência na Coreia. E eu fui pra ver isso. E realmente, assim, é uma loucura, né? É uma coisa que me chamou muita atenção, porque não é do nosso dia a dia. Primeiro, os shoppings subterrâneos, né? Aqueles shoppings... Só pra vocês saberem, gente, as estações de metrô têm shoppings, assim, gigantescos. Tanto Japão quanto Coreia, né? O da Coreia é um pouco mais popular. Você encontra absolutamente tudo no shopping coreano. E outra coisa que me chamou a atenção, e eu demorei pra entender o que era, tá? Loja de lente de contato. Loja de leite de contato. Eu demorei muito... Eu via que era uma loja meio sexy, que queria mostrar alguma coisa. Só que eu não entendia o que tava vendendo. O Paulo burro não entendia o que tava vendendo. Depois de um tempo, eu falei... Gente, lente de contato. Eles exaltam muito o olhar. Tanto na Coreia e depois eu vi muito no Japão. Tem a história da cirurgia, né? Dizem que as meninas... todo mundo, né? Quando faz 18 anos... eles ganham da família uma cirurgia na pálpebra pra você ter ali a pálpebra móvel, por exemplo. Enfim, eles estão muito ligados à cirurgia plástica também.
Então, essa coisa da imagem é muito, muito forte. E isso acho que se reverbera nas lojas, de certa maneira. Porque a gente vê que, assim, as lojas bonitas, elas são uma consequência de tudo isso, né? A experiência, ela também ela é visual. Como a gente falou, ela tem que rentabilizar no digital, de alguma maneira. A juventude, principalmente a Gen Z, ela tá muito associada a você ter uma experiência interessante visualmente. Tanto é que eles fizeram a Gentle Monster, acho que a gente até vai falar um pouco sobre isso. Eu vou entrar já na Gentle Monster agora. Então entra. Porque, pra mim, é um grande case, assim, dessa conexão. Eles fizeram uma parceria. Quando eu estava lá, eles estavam lançando um produto em parceria com a Jennie, do Blackpink, que é a banda K-pop, que tava bombando. E ela estava em todos os lugares e as pessoas... E eu nunca vou esquecer dessa cena. Eu estava na loja da Gentle Monster, não. Perdão. Tamborins, mesma holding ali. E ela tinha uma foto enorme da Jennie do lado de fora da loja da Tamborins, aquela loja que fica na frente da Dior. E essa loja, as pessoas, as adolescentes, elas paravam na frente da foto pra tirar foto com a imagem gigante da Jennie. E aí é o ponto que eu ia entrar, né? O case Gentle Monster. Porque, vamos lá. A gente vê aquelas cabeças gigantes. No começo, quando eu vim em Nova York, eu falei, que legal. Mas não me aprofundei. Sabia que era uma marca coreana, mas não me aprofundei. Quando eu fui pra Coreia, é tudo sobre Gentle Monster, assim. E o que eu mais achei curioso foi que cada loja tem a sua identidade. A identidade global são as grandes cabeças. Mas lá dentro você tem lojas de diferentes personalidades. Total. O que mais me chamou a atenção foi um Papai Noel sem camisa, com sacos de lixo ao invés de sacos de presente, na House Dozan, né? Que é a mistura da Gentle Monster. Pra quem não sabe, Gentle Monster é uma marca de óculos. E eles têm perfil exatamente pro olhar asiático. Que até alguns modelos ficam muito pequenos. Eu gostei dos óculos, mas não achei o produto... Eu tive que comprar, não aguentei. Mas você achou que é o produto? É sobre o produto? Não, eu tive que comprar porque eu queria ter alguma coisa dali. Exato. Mas não pelo produto. Não, eu acho o produto muito legal, acho bonito, mas eu concordo que ele não é feito pro nosso rosto. Mas ele é legal, ele não é um produto assim, nossa, eu preciso desse óculos. Eu acho que tem essa coisa de caber de ficar bem no seu rosto, né? E pro nosso rosto ocidental, talvez nem todos fiquem. Mas eu particularmente já namorava. Não, mas não era aquele... Vamos lá, não era a bolsa da Trader Joe. A gente vai falar. Sério, não era. Porque assim, eu experimentei alguns, mas assim, eu não amei. Sabe quando você não ama? Achei legal, não, tinha uns modelos bonitos. Mas ó, as pessoas, elas tiravam foto com a sacola Gentle, né, bem grande, Monster. É Monster ou Gentle? Monster. Gentle Monster. Não, a sacola é bem grande, Monster. Elas paravam em frente às propagandas da loja pra tirar foto. Não era só a foto da loja. Sim. As pessoas já entram na loja com, assim, né? Sim. Eu também, né? Óbvio, né? Sim. Você já entra assim, ó. Né? As pessoas nem... E eu acho que a House Dozan, que é a junção da Gentle Monster, da Tamborim e da... do café. Do café, do can... Nuke. Eu escrevi esse nome hoje... John, olha aí na cola, na apresentação, tem da Gentle Monster, procura o nome da patisserie. É Ducan, É o menor croissant do mundo, que você paga um rim naquele negocinho preto. Comi também. Dá nem pra sentir o gosto. Mas, o que eu quero chegar aqui, a loja é um espetáculo. Você tem um espaço de área útil de venda muito pequeno. Assim, quando a gente fala de venda por metro quadrado, que nem é um termo que a gente está utilizando, mas a gente utiliza, assim, no Brasil. Por mais que nas palestras a gente fala que não deveria utilizar, mas a gente sabe que é importante. O tempo de exposição deles, o espaço de exposição deles é muito, muito superior. E eu não fui só lá. A do Japão também segue o mesmo modelo. Eles têm 5:1 ou 6:1. A exposição, porque é uma obra de arte, a loja é uma obra de arte. É uma galeria imersiva. Eles surgiram em 2011 com essa proposta de ser uma galeria imersiva focada em reverberar na Gen Z, assim, nos millennials e na Gen Z. E eles conseguiram né? todos, né? Conseguiram. E o que eu acho mais legal, Isa, é que no aeroporto tem a pequenininha. No Dubai Mall tem a pequenininha. Tipo, eles estão conseguindo... na própria loja de departamento, por mais que não tenha você tem a experiência, um pouco da experiência de Gentle Monster, eles estão conseguindo avançar. Total. Uma loja deles custa 10 vezes mais que uma loja tradicional. Total. Tem uma experiência agregada ali muito forte, que é o que você falou, as pessoas já entram com o celular.
já entram filmando. E aí a história da galeria, ela é muito forte ali pra... É o que você falou, assim, eu tô entrando numa galeria, o produto ele é secundário nessa história. O produto é secundário. É totalmente secundário. E aí, Eu olhei mais sobre a galeria do que do produto. Eu vou ser que- sincero. Sim, mas aí quando você se conecta com essa coisa da galeria, que é um negócio cool, que é um negócio diferente, que tá todo mundo ali querendo, você acha algum produto que Óbvio. você quer achar E alguma outra coisa. coisa, quando você tá lá, você não quer ir em uma loja da Gentle. Não, você quer em todas, são diferentes, né? Eu fui na da Bratz. Eu acho que eu gostei muito da loja da Bratz, porque ela é muito forte, assim, né? Eu achei muito bacana. Não, e essa collab é uma coisa incrível também, né? Então, as marcas ali, Gentle Monster e Tamborins, elas fizeram essas collabs como uma estratégia de também se aproximar desse público. Acertaram em cheio, eu pude experienciar essa da Jennie, do Blackpink, eu fiquei impressionada. Tinha uma fila de pessoas para tirar foto com um painel gigante com a Jennie, sabe? E era isso, na frente da loja. E era uma loja incrível, uma loja que ela é numa ruína de um prédio. Não, que eles a loja é criaram. incrível. Então, se eles estão tirando foto, essa experiência eu não tive, mas assim, porque a loja é uma das coisas mais incríveis que eu já vi. Exato, ela é como se fosse um cubo de vidro. A gente vai por uma foto aqui. Um cubo de vidro Apple subterrânea, no meio de uma ruína, de um prédio em ruínas. Não, e você sabia que eu não consegui achar a loja rápido? É, sério? Eu sou muito ruim de maps, né? Lá não é. Lá é o. Lá é outro, não é eu o. não me lembro o nome. Navergo. Ai, gente, é o eu não me Navergo. lembro. Obrigada, nunca ia lembrar. E eu não conseguia achar, porque eu sou muito ruim de rua. Ah, eu sei. Você passou por isso comigo, né? Minha mãe, você, todo mundo passou comigo o meu transtorno com maps. Mas assim, na hora que eu vi, eu fiquei assim, impactado. Porque você fica impactado. É impactante. É realmente impactante. E tem toda uma jornada ali dentro que não é uma jornada óbvia. Mas ela é uma jornada Não. intuitiva. Ela não é óbvia, mas ela é intuitiva. Você sabe por onde você caminha, por onde você sai, por onde você dá a volta. Mesmo ela não sendo óbvia. Não é ela é óbvia. completamente intuitiva. Eles fizeram, através do design, formas a gente conseguir experienciar aquilo de alguma maneira. Então, você dá a volta, existe na instalação central, que obviamente ela é itinerante, ela vai mudando. A estação central, no momento que eu fui, era do Papai Noel. Então, e quando eu fui nessa das ruínas, era um cogumelo gigante que soltava fumaça e tudo mais. Então a Tamborim estava lá embaixo. A tamborins lá de baixo. Isso. Tá. E aí depois você dava a volta. Mas não era. Você podia ir pra onde você quisesse, só que todo mundo acabava fazendo esse percurso, porque o espaço foi Não, a projetado da pra Tamborins isso. também tava assim. Tava com cogumelo também. É muito impressionante. A do cogumelo é muito impressionante. E aí, quando você olha, o cogumelo é uma das grandes trends da Gen Z pela WGSN. Exato. Você percebeu essa ligação? Tem total. Não, eles estão muito antenados. E aí você falou do Papai Noel, que até eu acho que foi uma coisa que a gente discutiu até no Instagram, quando você postou. Você falou, não, pra mim Natal é felicidade, tudo, né, e tal. Mas é muito coerente com o posicionamento deles, coerente, né? não. Eles fazerem uma Óbvio. crítica a... Eu, particularmente, achei incrível, mas eu não gosto. Sim, não é tua vibe. Mas assim, quem poderia fazer isso se não a Gentle Monster, né? E assim, e Coreia, e o que eu acho mais legal, assim, eles são frios. Mas quando a gente vê essas pessoas loucas por K-pop, e o K-pop lá, ele tá em todos os lugares, não é um local. Né? Você vê as grandes marcas Adidas, Nike, se associando a figuras do K-pop locais, isso que eu achei muito impactante. Sem medo de associação, Gap, assim, várias marcas sem medo de associação, porque as marcas têm medo de associação. Claro. Se associando a K-pop, às lojas dos K-pops, né, dos artistas dos K-pops. E sempre muito lotadas, as pessoas tirando foto com publicidade. Agora Sim. é isso, tirando foto com publicidade. E eu não sei se você vai lembrar, eu não sei se eu tava com você ou não, que nós estávamos fazendo lá o roteiro de lojas, e estávamos no Sorro e entramos na Gu. Loja, né, do grupo. Estávamos juntos. Do grupo, Você comprou uma touca. Isso. E aí, eu não sei, eu acho que a gente tirou uma foto que logo na vitrine da Gu, grupo Uniqlo. na vitrine, ou seja, não tinha produto na vitrine, tinha apenas essa instalação, que era, na realidade, uma câmera fotográfica, como se fosse do século passado. Cool. Lembro, E as pessoas tiravam fotos e também recebiam essas fotos. E tinham meninas tirando foto ali. E meninas... E assim, você vê o quanto essa coisa da fotografia é importante pra eles. Essa coisa da imagem é muito importante pra eles. Isso começou lá, né? Isso tem... E agora tem uma pegada também, a fotografia física. Isso. O que a gente gift, falou, né? nossa... na nossa geração, depois que veio a digital, nossa, foto física nunca mais.
E agora a foto física aparece. E eles entregavam a foto, assim, a foto. E uma instalação super simples, mas na vitrine. Ou seja, as pessoas passavam e viam aquilo de alguma maneira, né? Acho que essa coisa de você criar um espaço, uma loja que possa ser fotografável, porque não mais essa coisa do instagramável. Fotografável que tem a ver com a cultura, né? Do local, da região. Falando ainda em Gen Z, que acho que a gente tá passeando um pouco por isso, que vem da Coreia e tudo mais. Você também deve se lembrar que a gente passeando também pelo Sorro, a gente se deu andando, procurando uma outra loja e tal. A gente passou, nossa, o que é isso? Meio num porão. Outra loja que nós colocamos no roteiro do NRF, tá? Anis Ibiza. Exatamente, Anis Ibiza. Ninguém sabia o que era isso. Ninguém sabia o que era isso. A gente passeando na calçada e a gente vê que era um basement, assim. Um porão. Um porão. Um porão. Tinha gente. Um porão lindo. A gente e a gente ficou olhando o porão lindo no vidro. Vem. E o porão lindo, era uma loja linda dentro, no porão de vidro. E aí a gente olhando, a vendedora, muito sábia, entra. Tipo, vem conhecer. E aí a gente entrou e a gente se viu Foi uma das melhores experiências. Cara, incrível. E assim, mas claramente focada na Gen Z, assim, claramente. Trazendo referências, trazendo códigos da Gen Z. Anos 20, anos 30, pin-up, Exato. franja. E não era uma roupa pro dia a dia, né? Não era uma roupa de festa que você compra. E a cara também. Cara, mas assim, uma loja que só tinha jovem. Só tinha jovem. Eu era o mais velho da loja. Nós éramos os mais velhos ali. Mais velho da loja, a gente nem cabia naquela roupa. Só eles cabiam. Não, mas assim, eu acho que isso a Coreia ensina muito, né? Como você ter um entretenimento de varejo. E a Gentle Monster, pra mim, é isso. A Tambourines, eu gosto muito de perfume. Então eu fui... Aí sim, eu fiquei focado no produto. Céu. Tinham produtos legais, mas também nada que... Tô sendo super sincero, que marcou, que falou assim, eu preciso desse perfume. Como eu entro numa John Malone, eu sempre acho. Numa que eu sempre acho. Mas lá nada me falou, tinha as tradicionais e nada me falou mais alto, sabe? Sim. Mas lá eu fiquei mais tempo até que na Gentle Monster, né? Na Tambourines. E Tambourines eu tô vendo uma expansão até maior que Gentle Monster. Total, mas eu acho que também é uma estratégia, tá? Não são tantos produtos na Tambourines, não são tantos. Não são. São 2 mesas de produto. Eu acho que também isso é um pouco estratégico. E quando a gente vai passear no varejo coreano de skincare, é um mar de Você coisas. não fica um pouco... Você não sabe nem por onde você começa. Então Você não sabe por onde você começa. Vamos falar, já que a gente entrou em varejo coreano, vamos falar um pouquinho mais de Coreia. Olive Young. Sim. O que é Olive Young? Pois é. Eu que não sou uma pessoa muito antenada em skincare, falando como consumidora, não como arquiteto estrategista, nada disso. Eu não sei muito bem por onde começar. Assim, eu sou antenado em skincare. E eu não sabia por onde começar. Pois é. Então, assim, o que eu tenho que comprar? O que faz bem? O que não faz? Então, assim, pra mim falta muito a explicação. Falta muito narrativa dentro dessas lojas. Sim. Eles têm lá os 10 mais. Exato. Mas mesmo assim não é suficiente. Não é, e assim, não fica claro pra que tipo de pele, pra que tipo de problema, assim, não deixa tão claro, embora seja uma loja de destino, de compra. As pessoas já sabem o que querem, elas vão lá e vão comprar. Já na Tambourines é diferente. É diferente. É uma Claro loja de que é um ticket médio. Não, mas eles te atendem na Tambourines. Sim. É uma loja de serviço, é uma loja que tá ali querendo explicar o que faz bem pra sua pele, pra suas mãos, né? Porque eles são muito focados ali nos cremes de mãos e tudo mais. Então, é diferente uma coisa da outra. Exato. Mas eu acho que, claro, quando você vai já, por exemplo, na loja da Tir, não sei se você foi. Fui na loja Tir. Já é diferente. Fui comprar uma base. Você já tem... É claro, todo mundo vai comprar a base. Presente. Eu fui comprar a base, eu comprei a base. Mas é uma loja vermelha, incrível. Mas você consegue se entender. Uma pessoa que não conhece de skincare consegue se entender. Mas olha, a Olive Young, só pra quem não sabe o que a gente tá falando, não se compara a Sephora, não se compara. Porque a Olive Young é uma loja de skincare, principalmente coreano, que você tem uma diversidade de produtos gigante, só produtos que pra nós ocidentais a gente não conhece grande parte deles. Eu comprei com ajuda. Eu também. Então a minha guia me ajudou. Eu também. Ela teve que me ajudar mesmo, porque realmente... E aí eu comecei a entrar em outras Olive Youngs. A primeira foi de Myeongdong, né, que é o bairro mais hypado. Depois eu fui na de Gangnam. Aí sim eu tive uma experiência legal. Entendi. Por quê? Tinha mais espaço, tinha menos gente. E aí eu fiquei realmente... Tinha uma área masculina gigantesca, com skincare masculino e make masculina. Não era, assim, um produto. Tinha uma grande prateleira só de make masculina, e aí um pouco mais didático. Mas, assim,
eu acho que também foi um pouco de loja. A loja mais turística é mais difícil, mas como eu fui na loja que é turística, mas estava vazia no dia, eu tive uma boa experiência nesse dia. Sim, não, que eu não cheguei aí nessa de Gangnam, mas... E, de novo, a skincare, não, eu observo skincare, mas assim, eu realmente fiquei muito perdida enquanto consumidora lá. Observava do ponto de vista da estratégia, do espaço e tudo mais. E, assim, é realmente... Quantas máscaras tem naquela loja? Quantas máscaras? Pra que serve tudo isso, sabe? Já quando eu visitei a loja da Medicube... Completamente diferente. É completamente diferente. A loja da Medicube é extremamente didática. Exato. Aí, assim, os produtos não são baratos. Não. Não são baratos. Mas, São assim, mais caros que na própria Olive Young, por exemplo. sem dúvida, mas você compra na loja da Medicube. Eu comprei mais na loja da Medicube. Comprei. E a minha vontade era trazer todos aqueles aparelhos de botar no rosto e tudo mais, porque Eu comprei o aparelho. aquilo era fantástico. Mas todo o VM preparado de uma forma correta. Não, e a loja é maravilhosa. A né? loja linda. A loja que eu visitei da Medicube, ela era num prédio que eu primeiro tinha uma outra loja. Uma outra loja, embaixo, era o último andar. E ela era no último andar. Então, assim, você já... Poxa, é uma loja de destino também. Não, porque você não tá ali. e as lojas antes eram muito legais também, Sim. né? Mas a loja da Medicube, aquela loja perto da House... Eu esqueci o nome do bairro, É o Dosan. Dosan, que tem, realmente, você tem os equipamentos, também é algo imersivo. Sabe uma coisa que eu reparei? E que quem é cliente fiel, mais uma vez, não é uma loja só para turista. Uhum. O cliente fiel entrava na loja, que você tinha um aplicativo e tinha cadastro, você já ganhava um produto. Aí eu tentei ganhar esse produto como bom brasileiro, entrei na fila. Ela falou, não, você não é, cliente. você não vai ser. Praticamente isso. Ela falou, você mora aqui na Coreia? Eu falei, não. Olha aí. Ah, é só pra... Assim, a preocupação... Aí eu conversando com a guia, ela falou, Paulo, a cultura da Coreia é muito individualista. Uhum. Né? Eles entendem o turista, eles conseguem entender o bem que faz, mas ainda é novo também o turista. O turismo é novo na Coreia do Sul, não é um turismo como no Japão, por exemplo, que a gente vai pular agora pro Japão, mas e eles ainda estão convivendo com isso. Sim, sim. Né? Eles estão preparados sim para receber, para poder dar uma experiência, mas ainda eles não vivem do turismo como o Japão vive grande parte dele. Né? As pessoas estão descobrindo, né? Inclusive o varejo coreano, acho que agora realmente acho que ele deve entrar como um dos principais aí nas listas de pesquisa, porque é incrível. Eu fiquei impressionada com aquela loja da K-Citify, por exemplo. Eu nunca imaginei. Assim, acho que tem uns 2 anos que eu vi uma palestra na NRF do Lee Peterson, ele falando sobre, enfim, despertar desejo em qualquer tipo de produto. E eu fiquei muito com isso na minha cabeça. Eu falei assim, gente, do K-Citify é uma loja de capas de celulares. Capas de celulares. É um estouro na Coreia, é um estouro absoluto. Não consegue entrar quase. É um estouro, é uma loja que tem 3 andares, é uma loja que faz collab todos os meses, alguma coisa diferente. E eles vendem case de celular. E as pessoas, assim como a Stanley virou um objeto de look, mais um acessório, a case de celular também. Então ali você personaliza a sua case, você tem lá o strap. Exato. O charm. Você tem todos os acessórios necessários para aquilo. Você pode, inclusive, colocar suas películas. Tem vários testes de película dizendo o que quebra, o que é resistente, o que não é. Mas é uma imersão absurda para vender capa de celular. Então, assim, se a gente consegue despertar desejo vendendo capa de celular, que não era barata, a gente consegue despertar desejo de qualquer coisa, gente. E eles, inclusive, criaram uma linha de malas. E as malas, assim, super resistentes, porque assim como as capinhas, eles vendem essa resistência. E é e aí entra em propósito de marca. O propósito não é vender capa de celular. Não. É vender proteção. Exato. Não importa como, né? Não importa como. Partindo pro Japão, essa mesma estratégia eu vi na Topology. Eu não consegui entrar em nenhuma das lojas. Não conseguiu. Fila de 2 horas. Eu tenho um problema com fila. Por mais que eu ame, ainda mais pesquisando, tendo tempo limitado, a Topology é o mesmo estilo de loja, mas eles vendem... O negócio deles são mais as straps. O que faz mais sucesso são as straps. Fila de 2 horas. E aí eles... Só que é legal que eles te avisam, né? Então, mas é que o japonês, ele não tem problema com fila. Não tem problema nenhum com fila. O povo que ama fila. Eles super ficam bem na fila. Assim, é uma coisa que eu reparei. Bom, o meu objetivo de ter ido ao Japão em 2025 foi para visitar a Expo Osaka 2025, a feira mundial. Então, já vamos começar falando dela.
Vamos. Pode falar. Não, porque eu acho que o tema da Expo Osaka que você me trouxe é muito importante, a coexistência social. Exato. Que eu acho que é uma coisa que a gente viu com outro nome na NRF, potência humana, mas é praticamente a mesma coisa. Exato. O tema central da Expo Osaka 2025 foi essa coexistência social, que era a gente projetar o nosso mundo para coexistir com tecnologia. Algo do tipo, como a gente vai projetar a sociedade futura, né? Com base em toda a tecnologia que a gente vê agora. E aí, enfim, eu vou entrar um pouco na Expo Osaka, mas assim, lá é interessante, assim, pesquisei muito, estudei muito de ir pra lá, porque feiras mundiais, né, até fazendo um parênteses aqui, qual a importância dessas feiras mundiais. As feiras mundiais, elas existem há mais de 200 anos e foram nessas feiras mundiais, que acontecem a cada 5 anos em algum lugar do mundo, que a gente teve grandes invenções do nosso planeta, assim, por exemplo, um ketchup surgiu numa feira mundial, a televisão surgiu numa feira mundial, a Torre Eiffel surgiu numa feira mundial. Vai ser em Arábia Saudita, em Riad, 2030. Opa! Estaremos lá se Deus quiser. E aí, eu estive na de Dubai em 2021, que era pra ser em 2020, com a pandemia atrasou, e aí a de Osaka em 2025. E são completamente diferentes uma da outra. Então, assim, a gente vê uma expo muito mais focada numa cultura japonesa de ter sentido em absolutamente tudo, do que numa cultura no Oriente Médio de Dubai, como a gente estava falando, que estava se abrindo pro mundo, então tinha uma coisa megalomaníaca, muito, muito espetacularizada. E já essa, uma coisa muito mais silenciosa, típica japonesa. Mas eu comecei a falar disso por conta de fila. Porque o japonês, ele fica na fila. Então, assim, eu nunca vi... E quando tem fila é porque é bom. Eu nunca vi tanta fila na minha vida, igual lá. A Expo, ela é formada por enormes pavilhões. Então, vários países têm os seus pavilhões ali. Pavilhões lindíssimos. A gente fala assim, é um pavilhão, é uma sala. Não, gente, a gente tá falando, tipo, como se fossem atrações da Disney. Daquele tamanho pra cada país. Literalmente, como se eu fosse ao Epcot. E cada país eu tivesse o meu país representado na Expo. E qual que é o objetivo? Que esses países apresentem ao mundo todas as suas pesquisas, inovações e suas crenças para os anos seguintes, né? Aquilo que eles estão alinhados para trabalhar. Então é uma forma de você ter também um palco, até para diplomacia, até para investimentos, mas também para a própria sociedade. E o fato do Japão querer sediar a Expo em 25, eles já sediaram em 1970, em Osaka também, mas agora, voltando em 25, foi também, não só, claro, para receber o mundo, mas principalmente para abrir o Japão para o mundo. E onde foi feito, né, assim... Não, é uma coisa, assim... Eu vi, ainda não tava montado com uma Expo, mas tava dizendo que ali teve a Expo, né, no parque ali. É a coisa mais linda. É a coisa mais linda, eu corri ali, foi a coisa... No dia 1º de janeiro eu estava correndo. Ai, que lindo! Ainda tinha o anel de madeira? Tinha. Pois é, eles criaram a maior estrutura de madeira engenheirada do mundo. Madeira engenheirada é considerada ali um dos materiais mais promissores quando a gente fala em construção civil no futuro, porque é um material ambientalmente positivo, de madeira de reflorestamento e tudo mais, retirada da região de Fukushima, inclusive. Fukushima. E aí, então eles têm toda uma questão de regeneração e tudo. E esse anel, que é uma estrutura anelar que dá a volta na Expo, que abraçava toda a Expo e você caminhava por cima. Não, essa estrutura não tava, não. Não tava. Não tava mais. Não, eu tô confundindo com uma muito menor. Não estava. Essa era a maior estrutura do mundo e você dava volta em todos os pavilhões. Era a coisa mais impressionante que eu já vi na minha vida. E aí, enfim, passeávamos pelos pavilhões vendo muito sobre experiência, muito sobre o que cada país acreditava. E aí, o mais interessante é que, assim, por exemplo, isso é até não vou dizer uma certa crítica, mas que não era tão confortável para os próprios visitantes, era a questão das filas. E pela Expo ter sido feita para os japoneses, assim, eu vou te dizer que 99% das pessoas que estavam ali eram japonesas. O outro 1% eram pessoas de outros lugares, porque só tinha japonês ali. Muitas escolas, eles vinham de todos os lugares do Japão para visitar aquilo e ter contato com culturas de outros países. Então, assim, várias turmas de adolescentes me paravam na Expo pra fazer pesquisa, porque era trabalho de escola. Então eles queriam, por exemplo, teve uma turma que me parou, assim, eles têm uma certa dificuldade com o inglês, e estavam falando em inglês. Posso te entrevistar? Tudo, falei, pode. Da onde você é? Do Brasil. Do Brasil? Como assim do Brasil? Tipo assim, como se a gente fosse de Marte. Porque eles estão ainda tendo essa abertura pra fora, recebendo muita gente e tudo, e eles ficam tranquilamente 4 horas em fila. Tranquilamente. Montam a sua cadeira e ficam na
fila, esperando, quietos, educadíssimos, esperando o seu momento na fila e pronto. E tá tudo certo. Então, é uma experiência diferente. E o varejo, ele teve, querendo ou não, ele esteve presente nessa Expo de uma forma muito interessante. Cada pavilhão traz, cada país traz o seu quê, né? A sua cultura, de alguma maneira. E a LVMH patrocinou o pavilhão da França. Foi um dos patrocinadores, e dentro do pavilhão da França era basicamente uma ode à moda francesa, ou seja, eles quiseram mostrar o savoir-faire francês lá dentro. Tinha muito monograma? Eles tinham uma sala de Louis Vuitton, mas muito bem feita, com todos os baús da Louis Vuitton, passando o histórico. Então, eles queriam mostrar o quê? Como a França sabe fazer. Então, qual é a expertise da França, né? E aí, depois eles remontaram a Galeria Dior ali dentro. Uau. Trouxeram a coleção da New Look ali toda, trouxeram o Bar Suit pra dentro da Expo, sabe? Trazendo muito essa homenagem ao Japão também. E, claro, trazendo a tecnologia, mostrando o que a França estava fazendo para, enfim, diminuir toda a parte de desperdício têxtil e uma série de coisas, sabe? Então, tudo se conecta de alguma maneira e tudo tem a ver com comportamento. Mas a Expo foi realmente algo pro Japão muito interessante, que fomentou muito o turismo e que fez com que eles também se abrissem um pouco pra fora, sabe? Foram 6 meses ali incríveis. Jornada no Japão. A gente falou de uma jornada vendedora em Dubai, uma coisa até um pouco megalomaníaca. Uma jornada muito tímida dentro da Coreia, com as lojas sendo o grande espetáculo. E a gente vai pro Japão. E a gente tem o jeito japonês de atender. O que significa isso pra você? Olha, eu acho muito especial, assim, o tal do jeito japonês de atender, porque realmente acho que cada um se adequa ali à sua própria cultura. Eu sinto que a loja japonesa ali, a loja do Japão, ela também muda muito de região para região. Então, a gente tem ali regiões um pouco mais turísticas que tem uma pegada, você tem regiões mais locais que tem outra pegada. Concordo. Mas, de forma geral, é um atendimento sem fricção, assim. É uma coisa mais fluida. É uma coisa que não existe espetáculo. Então, assim, poxa, mesmo lojas de alto luxo, eu não tô falando em espetacularização. Não tem espetacularização. Você entra, você é atendido como se você entrasse no 7-Eleven. Exatamente. É muito em prol da eficiência. Eu vejo que a eficiência operacional ali é o que é muito prezada. Claro que existe o encantamento, depende muito de cada marca, mas a eficiência, ela impera. E essa eficiência, ela tá muito associada também à cultura japonesa do essencial. E eu vou ler agora pra você o que eu pesquisei sobre isso. Eu tava pesquisando hoje de manhã, antes de vir pro podcast, porque quando a gente fala em jornada do Japão, a gente tem que entender uma coisa antes. A colheita do servir. No Japão, é uma expressão usada para explicar a lógica cultural de que o bom serviço gera resultados no tempo certo. Não imediatos, mas duradouros. No pensamento japonês, servir bem é plantar. A colheita vem depois, como consequência natural da relação construída. Não é sobre agradar para vender agora. É sobre cuidar, respeitar e antecipar as necessidades para criar confiança, lealdade e reputação. A longo prazo, Se explica, né? Não explica? Explica muito, até essa coisa do pensar a longo prazo, né? Eles pensam muito a longo prazo. Inclusive, voltando um pouco, a gente vai relacionando, assim, porque essa coisa da Expo, um dos principais pavilhões, pra mim, da minha vida, assim, que eu já visitei, foi o pavilhão do Japão na Expo. Que qual que era o ponto dele? Essa coexistência da tecnologia com o humano, ela não estava focada em aparecer. Muito pelo contrário. Como essa tecnologia vai resolver problemas futuros nossos. Uau. Então, eles criaram, dentro do pavilhão japonês, uma usina de transformação do lixo da Expo em energia. Ou em imobiliário, em outras coisas, através usando o lixo não da... Não foi um espetáculo tradicional. Não. Eles usavam a tecnologia, usando algas, inclusive, para transformar esse lixo em outros usos, inclusive em energia. Isso tudo de uma forma, assim, de um storytelling absurdo ali dentro. Mas isso diz muito sobre eles. Inclusive, no final de toda essa jornada, eles mostravam o orgulho que eles têm de algumas, do tal do savoir-faire francês, do que eles sabem fazer. Então, o que eles sabem fazer? Por exemplo, um kimono japonês, a dinâmica, como eu posso dizer, a geometria do kimono, ela é pensada para utilizar o máximo de tecido possível para você não ter desperdício. Então, todas as partes, as mangas, o tamanho das mangas, o tamanho do corpo, o tamanho da faixa, tudo
tudo isso pensado para que eu não tenha desperdício de tecido. Assim como os templos japoneses, de tempos em tempos, eles desmontam alguns templos para refazer esses templos com os encaixes, os famosos encaixes japoneses, para que as gerações não percam o saber do artesanal. Eu fiquei impressionado em Kyoto, quando eu vi aquela estrutura do templo toda feita de encaixe. Todo de encaixe, sem nenhum Na hora que eu olhei assim, a Miriam me falou, Paulo, é tudo feito de encaixe. Eu olhava, não é possível, é tudo encaixe. E aí, assim, como que a gente que lida com varejo, como que a gente que lida com o consumidor final, você não vai reverenciar esse tipo de coisa, né, quando você tá lá? É fundamental que as marcas, quando vão pra um lugar desse, valorizem tudo isso. E o interessante do Japão é que, pra mim, é completo. Você tem, vamos lá, o topo do luxo, e muito bem feito e muito bem representado. Na Coreia também. Mas no Japão você tem mais quantidade, né? Você tem muito mais consumidores de luxo. Você tem um varejo, o varejo global, que tá todo mundo ali brigando pelo seu lugar. As grandes redes globais, todas estão ali. Todas estão ali. E uma coisa que eu sinto no Japão, que eu não sinto na Europa, que eu não sinto em outro lugar do mundo, é as marcas globais respeitam o Japão. Sim. É diferente, elas não querem impor. Quando você vê o próprio Starbucks com lojas completamente distintas no Japão para agradar os japoneses, para você ter uma experiência diferente do que é tomar um Starbucks no Japão é diferente de tomar um Starbucks nos Estados Unidos. Com certeza. Você foi no de Kyoto, inclusive? O de Kyoto, Gente. que é uma casa japonesa. Meu Deus. Assim, aquilo é surreal pra mim. Surreal. Né? E aí você vê, por exemplo, uma Gap, uma Levi's, uma Lacoste com produtos para os japoneses, que isso no lugar do mundo nenhum existe. Eu já trabalhei em marca internacional e elas não estão nem aí. A Maison Internacional, ela quer reverenciar o que ela já tem. E quando todo mundo chega no Japão, eles reverenciam o Japão. Sim. Né? Então você vê o mercado autoral japonês, principalmente de moda e design, absurdamente competente. Assim, moda feminina japonesa é algo que deveria ser muito mais difundido no mundo. A gente tem Semiaki, a gente tem Yohji Yamamoto, mas ainda é muito pequeno em relação ao que eles são. Sim. Assim, a moda japonesa, Comme des Garçons, a moda japonesa me impressionou de uma maneira magistral. Cortes, design. O jeans japonês, é uma coisa japonês, assim, todas as camadas da moda, porque não é uma camada só, você tem a camada jovem, a Lolita, você tem o punk japonês, o que é uma diferente. identidade muito forte, né? É muito forte que a gente tá aprendendo agora a olhar pra isso, na verdade, respeitar isso. E ao mesmo tempo você tem, aí eu falo, o que mais me impressiona no Japão é o Uniqlo. O Uniqlo, pra mim, é exata definição do que é Japão. É impressionante quando você entra numa loja de 12 andares, como a Uniqlo de Ginza, a maior do mundo. Você tem tudo dobrado. E eu já fui gerente de loja, eu já dobrei muita roupa na minha vida, Isa. O que eles fazem ali, eu acho que é humanamente impossível para um ocidental. É um nível de... Atenção, a loja não né? está bagunçada. É nível de atenção. A loja nunca está bagunçada. Eu tava muito próximo àquela loja hospedado, eu fui diversas vezes. Mas você não acha que também tem uma questão do próprio público que visita? Além de, é claro, a organização... Tem turista, mas os turistas também se tentam de alguma maneira se adequar. Tudo quando eu vou em loja. Eu sei. Não, eu acho que o que você falou tem a ver. Mas assim, o nível... Mas sabe, olha o que é engraçado. Na mesma rua tem a Uniqlo e depois de 3 blocos tem a Zara. A Zara tava uma zona. Entendi. A mesma loja, assim, o mesmo público deixou uma loja completamente revirada como é o modelo Zara. E na Uniqlo, como eles conseguem... Assim, porque é muito trabalho. E aí você vê o nível de cuidado e ao mesmo tempo filas grandes, porque o tax-free ele faz na hora, né? muito tempo na fila. E eles sendo ágeis. Muito sorrindo. ágeis. E pode estar a fila que for. Eles estão sorrindo, com calma, ninguém vai te apressar que nem um americano. Então o Japão, pra mim, ele é competente quando a gente fala de estrutura de varejo, equipamento. Você tem coisas assim incríveis. A própria Kif do Japão, em todo lugar do mundo, pra mim, é a mais bonita. Tipo assim, a mais bem cuidada. Então assim, você tem equipamento. Os shoppings com jardins suspensos, que eu acho que foi uma coisa que eu vi no Japão. E com os mercados de alimentos, gente. Que é aquilo? Nos subsolos daqueles shoppings todos? O VM do Japão e não é um VM espetacular como o da Coreia. Não, mas ele eu acho que ele acolhe, assim. Eu acho que ele puxa a gente... Um detalhe.
Ele pega no detalhe. É detalhe. Justamente, ele pega no detalhe. É o detalhe de qualquer coisa. Como numa embalagem, não é nem embalagem, mas o forrinho que eu tenho, a maçã que eu coloco em cima de qualquer coisa. É um cuidado absoluto com absolutamente tudo. E pra mim, um case muito grande foi a Itoiá. Aham. Eu fui na Itoiá, eu comprei presentinhos muito baratinhos, assim. A papelaria, né? Papelaria. Lotada, porque é turístico. Aí eu falei bem simplesinho pra moça do caixa, né? Falei, olha, será que você consegue me dar o papel de presente? Falei, desse jeito que eu vou mandar de presente. Ela falou, é presente? Ela entrou, foi pro lado, uma outra pessoa assumiu o caixa. Ela ficou, sem exagero, 25 minutos embalando as minhas lembrancinhas de R$17. E ela tinha um cuidado de cortar pra não estragar a letra do Itoiá. Olha, Ela que cortava milimetricamente. Isso pra mim foi a experiência É, o Japão, detalhe. sabe? E Japão pra mim eu nunca mais, e eu saí do Japão falando assim, é a melhor experiência de varejo que eu tenho, porém ninguém tá ali pra vender. É. Mas eu acho que a nossa régua também, ela é alta, Mas né? é porque a gente não tem essa demanda que eles têm, então a gente precisa vender. É, a nossa jornada aqui precisa ter conversão. A gente quer sempre ser surpreendido de alguma maneira, inclusive até falta conversão. A nossa jornada a única jornada que eu comparo próxima é Dubai, porque assim, a nossa jornada é competente porque a gente quer conversão. A gente exige de um colaborador, de um vendedor de loja, gerente de loja, venda no final do dia. Eu não sei se eles exigem porque você comprando ou não, tá tudo bem. Sim. Eles vão atender bem do mesmo jeito. E maravilhosamente bem. E não é bem, é maravilhosamente bem. E assim, aí a gente tá falando de... as pessoas ali, elas não estão preocupadas com o que você tá vestindo, com quem você é. A maioria não fala inglês e vai te ajudar em mímica, vai te ajudar no que for. Sim. Mas ali você é bem... você tem uma... Se sente abraçado, né, de alguma forma. Mas eu acho que é uma coisa do respeito ao seu tempo, assim, do respeito a cada um ali. Eu acho que o respeito pra eles é uma coisa muito forte. Eles têm, engraçado, quando a gente fala em Japão, que assim, o Japão esse Japão pacífico que a gente vê hoje é muito diferente do Japão histórico que a gente tinha antes, né? E que parece que eles são um povo agora que abraça qualquer um. Excluindo o metrô. O metrô? Por quê? O metrô, eles são vorazes. Você achou? Achei, É assim, mesmo? pra pegar o metrô, assim, não São ágeis. São ágeis. Mas entra no vagão, acabou. Assim, os corredores... Eu senti isso, os corredores do metrô... Quando você tá perdido no metrô, você fica olhando assim, eles vão passando. Aham. Eles não perdem tempo no metrô. Não. Mas dentro do metrô já são dóceis. E o silêncio absoluto, né? Silêncio absoluto. Silêncio absoluto. Mas é uma questão do respeito muito forte ao próximo e essa coisa de você não... de você pensar a longo prazo, que foi uma coisa que você falou, que o pensar a longo prazo tá na cultura japonesa em absolutamente tudo, principalmente na construção. Tanto é que eles têm... Você voltaria pro Japão? Todo ano, se eu pudesse. É a mesmíssima resposta. E todo mundo que eu converso responde da mesma maneira. Eu voltaria todos os anos, sem dúvida alguma. E eu fiquei O até... seu destino seria todo ano ir pros Estados Unidos ou ir pro Japão? Japão, sem dúvida. Japão, sem dúvida. Não, eu saí com essa sensação de lá, porque uma coisa é você ir pra Ásia, assim, e visitar um pouco. Outra coisa é você fazer uma imersão em alguns lugares e ficar muito tempo, um mês, assim, vivendo aquilo. E a sensação que eu fiquei, eu falei assim, gente, por que a gente consome tanto essa cultura ocidental só americanizada? Quanto a gente não tá perdendo de ver isso tudo, sabe? Quanto a gente não tá perdendo de chegar numa estação de trem e aí você olhar pra um senhor que tá lá, que não fala inglês, ele te ajudar com o maior amor do mundo, aí você chega no aeroporto, na maior companhia aérea do mundo, com todo mundo que fala inglês e você fala inglês e você é maltratado que nem um bicho. Exato. Foi a sensação da American Airlines. É isso. Lá você é especial, todo mundo tem respeito ao seu tempo, tem respeito a você. Eu voei de Coreia, eu voei de Emirates, depois de Coreia Eu vou de Coreia também. É incrível. Assim, não é porque é a Emirates ou é a Korean Air. Mas assim, é o respeito. Não é o amenity, não é a comida. É o respeito que te tratam como... Enfim. Você é alguém, né? Você é alguém. E nos Estados Unidos você tá parecendo... Você é Essa última vez que eu estive lá... Gente, questões políticas eu não discuto muito, mas eu preciso discutir hoje. Os americanos estão tão empoderados. Eu senti isso como nunca senti antes. Se você é turista ou não, eles não estão nem aí. Eles estão falando, pode ir embora. Eu senti isso, assim. Eu senti que, assim, você está lá. Tá feliz? Tá. Se não tá, Você não tá pode ir. feliz, vai embora.
porque a gente não quer você aqui. Eu senti isso. Sim. Não sei se você sentiu isso em alguns Olha, momentos. eu já acho que. Eu vou dizer que uma coisa que eu senti na NRF, assim, como eu posso dizer? A tal da neutralidade absoluta, sabe? A gente teve na NRF. Pô, nas primeiras semanas do ano, né? Tanta coisa acontecendo no mundo. Não, e, Venezuela acontecendo na mesma época da MTNRF. Ninguém tocou tem nesse um tema. jogo do hora Tocou acontecendo ali. outro ali, de Não, brincadeira, mas muito não. pouco. E assim, o impacto que isso tem na confiança no próprio país, na confiança no próprio varejo, no consumo, etc. Muitíssimos. Não muito, assim, mas pouquíssimo falado, sabe? Então, a gente já sabe como é que é, como que funciona. Eu sinto falta de ser um pouco mais escancarado, mas faz parte, né? Não tem muito o que fazer. Agora, sem dúvida, eu acho que foi vou puxando o gancho, nem sei se era esse o ponto, puxado de gancho de NRF, mas foi uma NRF mais pé no chão. Foi pé no chão, foi muito boa. Eu achei que, assim, das últimas NRFs, foi uma das melhores. Foi a melhor pra mim das últimas, assim, em conteúdo, em pessoas, Faltaram alguns palestrantes ali que a gente tava esperando. Sem dúvida. Mas tivemos boas surpresas também. excelentes surpresas. As marcas falaram mais, teve menos jabá de patrocinador. Sim. Eu acho que a questão de não ter jabá muito forte de patrocinador foi muito ótimo, bom, né? Vamos falar de jornada nos Estados Unidos, que a gente conversou sobre isso. Eu quero terminar com esse tema aqui. Eu falei pra Isa, Isa, você tá vendo que todo mundo te atende bem? Porque a gente foi em lojas legais no Sorro, a gente não... Porque uma coisa não é Quinta Avenida, outra coisa é ir no Sorro num dia que tá vazio. A gente foi um Sorro no dia que tava vazio, e a gente foi muito bem atendido em todas as lojas. Eu não sei se... Todas. A gente teve Uma aula. um concierge que ficou 40 minutos com a gente. Exatamente. Porém, falta o quê? Conversão. As pessoas vão até o final da venda... A loja de carrinho de bebê, a Cybex, que a gente foi assim, uma aula sobre carrinho de bebê. 1h30 dentro da loja. 1h30 dentro da loja. E no final você falou, eu vou ver com o meu marido. Aí ele falou, tá bom. Nem meu telefone quis pegar, nem meu e-mail, nem telefone, nem o e-mail. Isso não acontece no Brasil nunca. A gente ia ligar pro marido na hora pra comprar aquele carrinho. Exato. Era a última unidade. Tipo, chama ele aqui agora. Nenhuma sabe? loja tentou vender pra gente. Não, nenhuma. Isso foi uma coisa que eu te perguntei muito, né? Sobre, e aí, tudo bem, né? Se é uma questão, será que é um posicionamento deles? Será que, poxa, é uma questão cultural também? Você tá feliz, não quer, tá tudo bem também, eu espero o seu tempo, sabe? Mas assim, eu senti um varejo dessa vez, mas tudo que a gente fala sobre essa sensorialidade, sobre essa experiência, ele acontecendo. Acontecendo mesmo, as lojas deram um up, assim, absurdo de um ano pra cá. Sem parecer que é só... temporário, que é só o que a gente não deu vai um mais. up, sim, deu Parece um up. que de fato a gente eles realmente internalizaram tudo isso e tem coisas incríveis, assim, eu acho que eu nunca vi tantos espaços de estar dentro das lojas, o Star Points lá que a gente tava falando, de espaços que, assim, que é o espaço de permanência. Bar, restaurante, café, salas. E Estados Unidos era completamente focado em venda por metro quadrado. Foram eles quem ensinaram isso pra gente. Então, assim, ver uma Printemps, a Printemps. A Printemps, você que me corrigiu. Francês, a Printemps. Você que me corrigiu, Printemps. Com 5 bares dentro da loja. Gente, 5. E nem é uma loja tão grande. Não, é uma loja pequena pros padrões. Exato, pros padrões. 5 cafés ali dentro com menus diferentes. Cada um e assim, seu. com espaço que as marcas estão ali se degladiando pra ter. Eu vou entrar na tua pergunta. A Isa me perguntou, essa loja se paga? Lembra que você me perguntou isso? E aí eu falei... Sim. E aí eu tive uma suposição ali, porque eu vi marcas que não estavam, não vou falar quais marcas eram, mas eu falei assim, essa marca não deveria estar aqui. Sim. E sim, o que eu te falei era verdade. A Printemps inaugurou com 180 marcas e hoje tem 400. Olha. Só que as marcas estão pagando para estarem ali. Como a Galeria Magalu, querida Galeria Magalu, que treinei todo o time, o Fred Trajano disse na NRF que a loja vai se pagar em 1 ano e meio só com Retail Media. Pra quem não sabe, gente, Retail Media é o espaço que os fabricantes estão pagando pra loja pra ter seu produto ali. A Printemps tá paga. Exato. Essa é a resposta. Maravilhoso. Eles não querem vender. Não. Não, quer. Todo varejista quer vender, tá? Não é que não quer vender, mas assim... Mas já tá pagando a operação, né? Eu nunca vou falar que a venda não é o propósito. Eu sou muito contra quando eu falo assim, essa loja é só experiência. Não, se a loja é só experiência, ela não vai ser bem cuidada algum momento. E essa experiência vai cair, porque nenhum proprietário, grupo, quem quer que seja, vai ver um DRE negativo pro resto da vida. Então essas lojas só de experiência sempre acabaram. E acabaram mal. Porém,
ela não depende só da venda que entra, que você falou da jornada digital, a reverberação dela, a tua frase hoje foi muito campeã, porque essa jornada que não é a jornada física e que não é uma jornada de e-commerce, que é uma jornada de reverberação. É uma jornada subjetiva, né? Pra mim foi perfeita a definição. Ela se paga. Sim, ela se paga. E você vai apostar. A Printemps, ela tá no Financial District, que não é um destino de compras, muito menos de turismo. Aquele lugar vai virar. Aquele lugar vai virar, mas tem uma questão lá, né? Que eu acho que isso é uma coisa que eu vi poucas pessoas falando sobre. Por que fazer naquele lugar a Printemps? Por quê? Aquele prédio é um prédio histórico em Nova York. Aquele prédio é um prédio... Convergido. É um prédio do 1931, salvo engano, chamado One Wall Street. É um prédio Art Deco, tipicamente nova-iorquino, incrível. Quando tudo ali começou, né? A bolsa começou a ganhar o seu peso. Na verdade, quando recomeçou a ganhar o seu peso pós quebra da bolsa de 29, aquele prédio foi construído e ele é um prédio de escritórios. E já há alguns anos ele vem passando por um processo chamado conversão, que é justamente você migrar do uso comercial para o uso residencial. Perfeito. E junto com esse master plan todo, existia esse projeto de retomar o térreo da loja, do prédio, que agora foi ocupado pela Printemps, mas que lá no passado ele era o banco Arvin Trust. Esse era o nome do banco. E esse banco era um banco ali super conhecido. Depois virou um outro banco, que eu não me lembro o nome agora. E há 30 anos aquele espaço estava vazio. Completamente vazio. Completamente vazio. Completamente vazio. Há 30 anos. Gente, e não é um espaço, é cinematográfico. E existia um espaço lá. O hall do banco é conhecido pelo Red Room, que é a sala vermelha, que é onde a gente... onde todo mundo, quando põe Printemps Nova York, vai ver aquela foto. Vermelha, que hoje é o Shoe Saloon. Exatamente. E esse espaço, ele foi todo restaurado. Então, ele realmente, assim... quando foi feita toda a projeto de interiores feito pela Laura Gonzalez, que é um projeto incrível... Ali foi restaurado e ela entrou com os mobiliários. E eles só mudaram as portas, né? A única, pelo que eu entendi, de estrutura. Sim, as portas que eram portas... eram as portas pivotantes e aí eles colocaram as portas, né, de abrir. Mas a caixa da porta, as esquadrias, toda a parte de instalação, tudo aquilo é original do prédio e eles só recuperaram. Então, assim, existe um contexto histórico muito importante que eu acho que tem tudo a ver com o histórico da própria marca, da Printemps, francesa, de trazer esse contexto histórico. Afinal de contas, é uma marca francesa que tem muito esse apelo. E ela, junto com a loja da Nespresso, foram as paradas obrigatórias da NRF? Pra mim foram. Eu acho que, assim, quando a gente fala em experiência, claro, existe um investimento altíssimo ali, mas como você bem falou, já está respondida essa pergunta. Nespresso, eu fui na loja, eu cheguei aqui, eu quero comprar outra máquina. A ver, assim, porque é isso, assim, não é sobre... E aí veio a questão do Japão, a colheita. Não é sobre agora. Essa loja, ela vai se pagar. Mas eles vêm fazendo esse processo da Nespresso há muitos anos. E pra mim, 3 me marcaram. Printemps, obviamente, cada um na sua escala. Nespresso, numa escala que também tem um contexto regional importante, mas que entrega uma experiência que vai muito além, que tornou o café, assim como eu falei da Case Itify, de transformar uma case de celular numa coisa desejável. Simples e memorável, quem diz isso é a Ferreirinha. Uma coisa desejável, a gente transformar uma cápsula de café em algo presenteável. Memorável. Eles exploram naquela loja a área dos presentes como eu nunca vi antes, de você dar presente pra alguém, além de toda a sensorialidade. Não, gente, mas mesmo o presente hoje da Nespresso, quando você compra no Brasil, já é um presente chique. Já é. Copenhagen, Nespresso, Granado. Já é. Experiência. Já é. E ali eles criaram ainda um espaço pra membros. Então, pra desfrutar ali, mas não que você... Eu não sou membro, eu entrei. Eu entrei. E você fica lá, e você toma... Tomei uns 4 cafés. E o atendimento impecável. E eles sabiam que estavam na feira, todo mundo que entrava, eles perguntavam se queria o atendimento. Impecável. E conhecer. E um speakeasy de mocktails com café. O speakeasy. Todos os dias. Da com 5 a 7, música, né? Eu não peguei o speakeasy aberto. Não, nem eu. Mas assim, um lugar lindo que eles fazem pra eventos também. Então, assim, existe uma experiência... Terceira loja, ó. Você falou Printemps, Nespresso e... Farm, nova loja da Farm. Que eu não fui. Na Madison. Exato. Que é uma loja pequena.
uma loja que pra mim me emocionou demais, porque eu falei quão genial, a gente tá acostumado a ver essas grandes lojas caricatas brasileiras e tudo, que são lindíssimas, mas como eles estavam entregando o produto brasileiro, a cultura brasileira de uma forma muito silenciosa pra um público extremamente local. Então não é uma loja pra turista, não é uma loja que vai ter um monte de gente passando ali, não, é uma loja que se comunica com aquela micro-região do Upper East Side, mais ou menos rua 80 e pouco, algo do tipo. E aí, que eles, assim, tudo faz muito sentido. Eles criaram um mosaico, que agora eu esqueci o nome do artista, uma pena, mas a gente depois pode colocar. Um artista que fez um mosaico lindíssimo com a fauna e flora brasileira, que dá a volta na loja inteira. Ó o FOMO, ó o FOMO batendo. E a loja pequena, mas toda a dinâmica de construção da loja, muito inteligente. Por quê? A gente sabe que as estampas são uma coisa muito brasileira e que os americanos no inverno são pessoas branco e preto, no geral, eu acho preto que é e o marrom. mundo, tá? Não é só americano. É preto e marrom. É o inverno. Eu fiquei vendo branco, preto e marrom, cinza, assim, tipo, durante um mês. E como eles vão vender essa estampa? Então, assim, a vitrine, ela é uma vitrine que traz estampa, só que preta e branca. Então, assim, é uma vitrine mais neutra. E a loja vai sendo construída dentro dela pra se transformar na brasilidade completa. Tem a Mônica que tava no meu grupo, ela me disse o seguinte, assim, Paulo, beijo, Mônica. Ela falou, Paulo, a vendedora, a gerente me contou, a pessoa entra, ela oferece uma coisa mais lisa. Aí oferece ela vai entendendo. Aí daqui a pouco ela tá oferecendo todo o estampado. E as clientes estão comprando, as americanas comprando todas as estampas. Exato. Porque assim, tem que ir com calma. Ainda mais onde tá a loja. A loja do Sorro é uma coisa, a loja do Upper East Side é outra coisa. Não, é um cliente diferente. E é uma coisa que foi muito falada no NRF. Entenda o seu público, quem é o seu nicho. Be global, be local. Exato. E o fato do nichar, de você nichar, que falar que o seu, não é público-alvo. A gente tá falando de um pedacinho desse público. A gente tá chamando de consumidor segmentado. Isso. No nosso pós. Maravilhoso. A gente tá chamando Adorei. de consumidor segmentado. A gente tem 4 itens do nosso pós. A gente falou dos 4 hoje, tá? Menos o primeiro, que não era o nosso tema. O segundo. Primeiro, potência humana. O segundo é IA como infraestrutura, a gente falou intrinsecamente, mas a IA é como protagonista sim, mas como protagonista na estrutura do desenvolvimento do negócio. O terceiro ponto, a jornada sensorial, que vai mais que experiência, estão todos os sentidos ali aguçados, e é nessa jornada que ela é física, ela é digital. O corpo fala, né? Quando a gente sente... E quarto, o consumidor fragmentado. Com a tecnologia, ele fez assim, ó, bum. Exato. E se as lojas não acompanharem... Mas o seu ponto número 2, que a gente não falou muito, eu acho que a loja da Farm traz demais, porque conversando com a gerente, ela fala o quanto esse sistema, assim, quanto ela tá preocupada em entender esse cliente através de tecnologia. De dados. Então, assim, ela falou assim, o meu cliente aqui, ela tem dinheiro e ela tem tempo. E eu preciso de alguma maneira fazer com que ela venha na minha loja. Então, como essa cliente do Upper East Side, ela vai se sentir feliz em vir aqui na minha loja? E, inclusive, ela me mostrou as conversas de WhatsApp com essas clientes, ou enfim, qual é o aplicativo de mensagem que ela tá usando, as clientes mostrando as roupas de esqui delas lá nas montanhas. Ai, eu tô fazendo muito sucesso com essa roupa e tudo mais. E trazendo essa coisa do Brasil, mas de uma forma muito sutil. Eu vi agora umas viagens de algumas pessoas que estavam esquiando, todas estavam de fato. Fantástico. Vamos falar agora, pra finalizar o nosso episódio, que poderíamos ficar aqui no mínimo uma tarde, um dia. Vamos falar desse FOMO aqui chamado Culpa sua. Bolsa da Trader Joe. Vamos. Quanto tá sendo vendido na internet, a gente viu? Gente, eu cheguei a ver uma por $50 mil. Se alguém compra, eu já não sei. Eu tô vendendo. Essa não é nem minha, essa eu dei pro John. E eu tô vendendo a do John já. Tá bom. Tá? O que é Trader Joe? Trader Joe é um supermercado. Mas é um supermercado diferente. Eu vou fazer propaganda de outro podcast. Pra quem não ouçam o episódio do Acquired, do Trader Joe, que conta a história inteira. Ele é um supermercado que nasceu na Califórnia para brigar com 7-Eleven, apenas. E ele achou seu caminho, primeiro vendendo bebidas do mundo inteiro, e depois criando marcas, a marca própria. Trader Joe não é uma marca que eles inventam, é a marca própria. E eles têm bons negócios, eles não são muito caros nem muito baratos. Eles têm um preço justo. Só que eles são bem old fashion. Então, tem toda uma história que, se a gente entrar aqui, a gente não vai... É muito grande, mas hoje eles atendem... Quem é o público deles? Solteiros, por conta das porções, ou aposentados. A família não compra no Trader Joe. E essa belíssima tote, que eu tenho uma, você tem uma, o John tem outra,
custa $3,99, tá sendo vendida por R$50 mil até na internet. É um hit. E eu comecei a ver ela na Ásia e não foi nos Estados Unidos. Olha aí. Eu queria entender, eu googlei pra entender antes. E foi difícil da gente achar. Tinha uma loja só que tinha. Então, eu fiquei sabendo que foi... Eu nem sei, acho que depois você foi na mesma loja que a gente encontrou. Do Upper East. É, porque tava em falta na Tava em cidade. falta. Mas a potência das redes sociais em fomentar uma cultura, né? Isso aqui foi criado em Mas é rede social. cultura, porque Trader Joe's é cool. Mesmo ainda é cool. E eu comprei, a gente comprou lá. É cool. É cool. E assim, o negócio de você... alimentação hoje em dia, ela é muito cool. Essa Então, epidemia wellness. E o fato dos mercados curatoriais, os mercados que trazem uma curadoria diferente. Então, existe uma linguagem, um signo, uma comunicação De onde você compra tá ligado muito com quem você é. que você é e com a experiência que você vive. Então, assim, não é um mercado que tem muitas unidades. Ele é pequeno em número de SKUs. Ele é pequeno, ele não tem muito produto, ele não tem muitas unidades. Ele não vai ter o mesmo produto sempre. Então, essa coisa já gera um buzz, né? E, obviamente, isso foi viralizado, potencializado. E assim, se você comprou. Se você comprou mesmo, pode não ter o produto que você quer. Exatamente. É a política deles. E aí, o que, de novo, a gente tava falando. Essa coisa da venda reverberar no digital. Ela se vende no digital. É uma sacola Quanto você acha que aumentou a venda do Trader Joe? absurdamente, né? Porque Eu não nunca tinha entrado em um. sacola. Jura? Eu entrei em 3 vezes nessa viagem. Não, e você teve experiências incríveis nas 3, né? E teve uma vez que assim, você sabe a minha loucura com as barrinhas de proteína, né? A gente tava junto. A melhor barrinha que eu já comi na minha vida. E a fila que tinha 100 pessoas e que andou em 3 minutos? E aí, eu tava precisando de barrinhas de novo porque elas acabaram rápido. E eu não tava googando Trader Joe, sendo que tem barrinha em qualquer farmácia. Eu estava googando Trader Joe. Eu queria aquela. Assim, porque é tão cool, eu queria ver outras coisas. Sim. Eu fui 3 vezes, as 3 vezes, experiências muito legais. As 3 lojas super diferentes, pequenas. Aquela loja que a gente foi ainda era uma das maiores. Foi uma loja bem menor. Mas assim, é aquilo, assim. É muita gente, um fluxo alto, o produto... Ele se põe no meio do dia justamente porque eles querem volume. E posso dar um detalhe, uma coisa que eu nunca tinha visto, enfim, nunca tinha reparado, né? Acho que supermercados existe também esse nicho do projeto de supermercado, que eu tirei uma foto deles repondo os iogurtes nas geladeiras, eles abrindo atrás uma porta. Então assim, tem a geladeira, eles tiram uma placa e aí vem um carinha aqui e começa a colocar. Você tá aí pegando, você tá aí, eu tô aqui igual ele, aqui estão os produtos. Eu vi aqui no Japão. Ele abre aqui, tira a portinha, tira uma placa e começa a colocar o iogurte. E aí, eu até, olhando aquilo, eu peguei e derrubei tudo. Aí eu pedi desculpas e tudo e tal. E ele, não, tá tudo bem, enfim. Ele repondo tudo na parte de trás. Então, toda a lógica da própria loja também é muito inteligente. Muito inteligente. Pra fomentar Lá é essa venda por reposição. metro quadrado, sim. Lá é venda por fomentar metro essa quadrado, sim. Mas aí, isso aqui entra na experiência. Olha que, ao invés de eu fazer uma loja incrível, eles trouxeram isso pra, tipo, deu um charme, Deu sabe? um charme. E quem compra é cool, né? Quem consome Trader Joe é cool. E ainda mais, né? Acho que quem traz... Aqui no Brasil a gente vai começar a ver um pouco disso, porque não tem. Então, isso aqui vai ser um objeto de desejo ainda maior. Mas a juventude, O time da Gen Z... Pum inteiro tem. Arrasou. Arrasou. Mas isso é incrível. Eu, enfim, trouxe também algumas. Pra gente encerrar, Isa, a gente poderia ficar falando aqui horas. Mas precisamos encerrar. Mas eu vou encerrar com uma pergunta. O que mais te marcou? Qual jornada mais te marcou nesses últimos tempos? Me conta essa jornada, eu quero que você contextualize essa jornada. Conta pra gente. Experiência difícil essa, hein? Uma pergunta muito difícil. Porque é isso, assim, se realmente foi uma jornada inesquecível, você vai lembrar. Mas eu tive muitas boas experiências, acho que ultimamente. Essa vez de Nova York foi uma vez que eu gostei muito, foi uma temporada que eu gostei muito. A gente não teve tantas elucubrações, assim, eram coisas que pareciam muito mais palpáveis, muito mais interessantes, sabe? Mas eu acho que a Nespresso me marcou demais. Assim, a loja da Nespresso me marcou muito. Também. Foi uma coisa que eu não esperava, que eu não achava que, assim, cada lugar que eu ia eu me surpreendia. São muitos touch points, né? Muitos, e assim, de uma forma também que, de novo, sem um movimento espetáculo. Uma coisa que é possível fazer, entendeu? Que é possível a gente criar algo. Claro que em fragmentos, muitas vezes, porque a gente sabe que nem todo mundo vai ter esse investimento, tá num lugar tão de destaque, uma flagship desse jeito, mas que é possível você adaptar, sabe? Então, essa me marcou demais, não só pela arquitetura, não só pelo espaço, mas principalmente pelo atendimento. Desde o momento que você chega na loja até o momento que você vai embora.
embora. E eu pedi depois, né, eu fui, claro, eu tava em outras pessoas, a gente vai com esse olhar técnico, então eles já estão preparados durante a semana da NRF, mas eu pedi pro meu marido ir também, ele tava, não vai pedir pra ele, vai lá, que você gosta de café, vai lá visitar. E eu perguntei se ele tinha passado por todas as experiências, ele passou por todas as experiências, estando sozinho, já fora do período da NRF. Eu fui sozinho também. E assim, passou pelas mesmas experiências. Então, a gente fala tanto sobre essa coisa do palco do humano, quando a gente tem uma tecnologia super acontecendo. De uma marca desejo, que eles não precisavam necessariamente fazer isso, nem para todas as pessoas. Sim, exato. Estão fazendo. Isso me marcou demais quando a gente fala em experiência completa. Mas quando eu falo em experiência sensorial, daquela que você não precisa somente do vendedor, me marcou demais é que a gente foi juntos na Golden Goose Dream Lab. Aquilo ali me marcou muito, porque ela pegou, assim, ela usou... Tem um dado que fala, eu tenho até que achar de onde esse dado, mas que quando você tem uma boa loja, um bom projeto de loja, você faz 80%... O vendedor já percorreu 80% do caminho. E eu acho que essa loja entregou muito isso de percorrer 80% do caminho. Essa loja, pra mim, ela ficou muito marcada também. Porque eu tinha acabado de visitar o mesmo formato em Paris, numa Ré. E não foi a mesma experiência. Foi muito aquém da experiência de Nova York. Não, e ela, assim, ela trabalha, pra mim, pegou demais, que assim, além dos produtos, de ter essa estética da Golden Goose e tudo mais, ela trabalha, a sonorização estava perfeita, tipo, a playlist tinha tudo a ver com a própria marca. E ela vendia lembrancinhas de Nova York. Ela vendia souvenirs e ela vendia... A decoração, a produção da loja era uma coisa que emocionava. Porque você olhava aqueles detalhes de cartõezinhos escritos em italiano, flores, uma banca de flores no meio da loja, os souvenirs, então assim, tudo te abraçava. A gente não falou com vendedor nenhum. E a gente ficou, acho, incrível. 15 minutos lá. E a gente teve uma experiência incrível. Incrível. E eu falei pra todo mundo dessa loja. Então, assim, olha só, existem formatos, né? O vendedor que te surpreende demais e cria uma super potência. Mas quando você também tem um projeto muito legal, que cria uma experiência de memória muito forte. E que, poxa, mesmo que ninguém tenha ido ali falar com a gente, cara, tá tudo bem. A loja entregou, ela entregou muito. Se tivesse vendedor, talvez eu tivesse comprado alguma coisa, mas ela entregou muito, que eu já tava toda pronta pra fazer alguma compra, entendeu? Que a loja me levou a isso. Então experiências recentes foram essas duas que eu acho que me marcaram bastante. Sabe qual a jornada que mais me impressionou de todas que eu tive? Foi a da Itoiá mesmo, assim. Nada pra mim se compara ao cuidado que eles tiveram. E a segunda também foi no Japão. E é uma jornada que não é de varejo. Paulo... esquece coisas, né? Por onde passa. Paulo esqueceu o Apple Watch no hotel de Tóquio. Eu fui pra Tóquio e depois fui pra Kyoto. Eu já saí de Tóquio falando, esqueci meu relógio, já sabia que tava lá. Eu não me preocupei. Mas eu cheguei no hotel de Kyoto, eu comentei, eu esqueci meu relógio no hotel de Tóquio. E aí eu vou pegar na volta quando eu vou terminar no Tóquio. Ela falou, não, a gente pega pra você hoje. Isso era tipo meio-dia. 6 da tarde, o relógio estava lá. Olha só. Com um sorriso, né? Tá aqui, querido. Eu falei, isso é experiência. É assim, eu não tava esperando que isso ia acontecer. Poderia pedir pra ela, eu não pedi. Eu só comentei pra ela checar se estava lá. Porque a mesma rede de hotel, ela não só checou, ela trouxe. Incrível. Assim, isso pra mim foi marcante, sabe? Porque foi no mesmo dia. Sim. Né, ela poderia ter falado, volta, depois você pega na volta, né? Eu falaria isso, né? Não, na volta você pega, né? Você vai ficar com relógio sem relógio 6 dias, vai estar tudo bem, mas é o normal. Eu tava esperando exatamente isso, que eu ia voltar pro mesmo hotel. Sim. Eu deixei minhas malas lá. E isso foi marcante. E essas experiências são movidas por pessoas. Sim, com certeza. Não, e assim, mesmo quando a gente não tem esse atendimento, como o caso da Golden Goose, o cuidado da produção daquilo... Não existe. A loja fala. É assim, quando não tem um vendedor suficiente, porque a loja não vai ter vendedor suficiente, a loja fala. Ela fala. E ela fala desses detalhes que foram projetados por pessoas que conhecem quem vai andar. E outra loja que me faz gostar muito de varejo é a Uniqlo. Porque em cada parede da Uniqlo, e não é poluído visualmente. A gente não tá falando de uma poluição visual. Você tem explicando exatamente... Aquele produto tá em tal lugar, eles fazem halls, né? Onde eles misturam tudo. Esse produto tá ali, aqui você vê um pouquinho. É muito inteligente a exposição. Sim. E você não precisa de atendimento. Quando você precisa é maravilhoso. Quando você também não precisa, você se acha. Você se acha, numa loja gigante, você se acha tranquilamente. Sim. Né? O que eu vejo hoje, por exemplo, a C&A fazendo muito bem. Você entra numa loja nova da C&A, você tem... tá tão setorizada, tão bem. Eu vi na loja do Center Norte, que acho que é o último lançamento de modelo de loja.
é tão bem setorizado, tão bem didaticamente exposto visualmente, a loja conversa com você. Sim. Né? Já que eu sou uma loja de autoatendimento, deixa a loja conversar com você, cliente. Se precisar de ajuda, eu vou te atender, mas deixa a loja conversar com você. Você falou em Japão, uma coisa que eu lembrei, eu não sei se você viu isso lá, mas eu achei fantástico. Esses malls, né, tudo verticalizado lá, não tem espaço, então tudo verticalizado. Eu entrei num hall de um prédio em que existiam elevadores transparentes, elevadores de vidro. Dentro desses elevadores de vidro, elevadores enormes, existiam vitrines. Vitrines às lojas que levavam. Então, primeiro andar eu tinha uma loja de relógio. Segundo andar eu tinha outra loja de calçado. E outro andar eu tinha uma loja de roupa. Mas você viu do Swatch Group em Ginza? Como a do Swatch Group. Que cada andar é uma das marcas de relógio? É fantástico aquilo. Aquilo ali é fantástico. E quando você sobe, tem alguém te esperando na porta do elevador pra daí te receber. Então, assim, você junta as duas coisas, sabe? De uma forma muito legal. Você não, e assim, não tinha nada de tão incrível no VM, na estética, nem nada disso. Mas era muito inteligente. Era muito inteligente. Isa, querida, foi um prazer tê-la aqui. Acho que a gente tava precisando desse papo. Até pra relembrar as coisas. Nossa, foi ótimo de ter esse papo hoje. Eu tô fazendo meu pós com esses 4 temas. E deixa teus contatos para as pessoas te seguirem. A Isa, gente, é uma grande pesquisadora. Grande mesmo, assim. Ela me deu uma aula visitando loja. Então, quero deixar bem clara aqui minha admiração. E por isso que eu quis tê-la o mais rápido possível pra trazer aqui pra vocês. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por você ter me recebido. Acho que especial começar o ano desse jeito. E com a cabeça fervilhando, que ainda a gente nem teve tempo ainda de aterrissar. Não! Você falou várias coisas que eu colocar no pós que não tá. Os nossos aprendizados, eles vão acontecendo junto, mas foi ótimo. Então, que a gente possa seguir pesquisando, seguir indo atrás de coisas novas, né? Sempre. Eu acho que vendo novos exemplos é sempre muito importante. Treinando o nosso olhar com novas lentes, na realidade. Treinando o nosso olhar com novas lentes. Porque a gente... vamos parar de achar que a gente vai ver coisa sempre inovação. Não é isso. É a gente colocar uma lente... É isso. A gente olhar com outro olhar, a gente sempre pode aproveitar alguma coisa. E eu tô à disposição, eu sou Isa Baracate no Instagram, @arquitetura, na verdade, também no Instagram. E, enfim, é um grande prazer, eu espero que esse ano seja um ano muito bom pra todo mundo, né? Um ano cheio aí de conquistas, de realizações, e que a gente possa passar por todas as questões aí que venham, né? As novidades que aparecem. Eu acho que eu ouvi uma palestra do Jonas da Pague Menos. E ele falou, vamos todo mundo olhar pro lado positivo desse ano só? É isso. Só o lado positivo? É isso. A gente sabe que vai ter 11 feriados, que bom! As pessoas vão estar felizes pra comprar. Vão estar descansadas. Vai ter eleição, vai ter Copa, é isso aí. É isso. E eu adorei, ele deu ritmo pra mim. Inclusive, um ponto importante de NRF, que eu acho que são dos... Aí, fazendo pós, eu nunca vi tanta palestra de esporte na minha vida como... deste ano. Então o esporte é uma coisa muito forte pra agora. Vamos aproveitar varejista, aproveitar todo mundo, porque é um grande ganho. Não só varejista de esporte, mas o outro. Fazer collab, fazer ação, fazer tudo. Porque, enfim... Com as marcas, quem fez agora foi Nativosa, que fez com Fila. Pois é. Tem que aproveitar. A gente tá vendo, imagina, 3 palestras focadas nisso. A venda só esse dado que eu acho que é bem importante. A venda, como chama aquela marca do Grupo Arezzo que vende sapatilhas? Anacapri? A venda da Anacapri já passou para 6 sneakers. A Arezzo também tá chegando ali. Né? Olha o comportamento do consumo. É isso, ano de Copa a gente tem que focar em coisas positivas. Concordo com você. Positivas. Amei. Pessoal, mais um... Gente, esse episódio foi daqueles episódios que eu saio animado, né? Mais um episódio do nosso podcast Varejo On. Nesse podcast, a gente trata sobre vendas, a gente trata sobre varejo, a gente trata sobre pessoas. E quero convidar vocês, para quem tá me ouvindo, para poder falar comigo sobre a palestra Jornadas do Varejo, do Brasil ao Japão, da inteligência artificial à potência humana, da NRF pro agora, para sua marca, para energizar o seu time com essas tendências, com esse olhar que a gente sabe que é tão importante agora nesse início de ano, a gente dá um boom nos nossos times para olhar o varejo, para olhar o mesmo com um olhar diferente e com estratégias diferentes. Um beijo, dá o seu joinha aqui para alcançar mais gente e até o nosso próximo episódio.